Atenção, equipe de reportagem, com a força. Boa noite para você. Hoje, as vítimas da tragédia com o avião da empresa Amazonaves foram veladas em diferentes pontos aqui da capital. Dos 7 passageiros, apenas uma mulher foi enterrada em Manaus. A manhã foi de muita emoção no velório do proprietário da empresa Amazonaves, Antônio Picão Neto, da esposa dele, Luciana Picão, do filho do casal, Matheus Henrique, que tinha apenas 12 anos, e do piloto Valdeir Alencar da Silva. Muitos familiares e amigos foram prestar as últimas homenagens. O nosso amigo Antônio Picão, empresário sério do setor, era um amigo, uma perda lamentável para todos nós da aviação. O presidente da Associação Brasileira de Táxi Aéreo veio de Goiânia para o enterro do aviador e empresário. Os dois eram amigos há mais de 20 anos. É muito prematuro para a gente comentar as questões técnicas que vitimou, que levou esse acidente. Acho que o posicionamento mais coerente da nossa parte é aguardar mesmo os órgãos de investigação apurar a causa. No início da tarde, os corpos saíram com destino ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A família Picão vai ser enterrada em Boa Vista, Roraima. O comandante será sepultado em Uberlândia, Minas Gerais. Janilson Nascimento e Magno Souza foram velados no Monte das Oliveiras, zona norte da cidade, e vão ser enterrados em Santarém, no Pará. Somente Kelly Cidrônio será sepultada em Manaus. O corpo dela foi velado no bairro João Paulo, zona leste da capital. Mais de 24 horas depois, as causas do acidente começaram a ser investigadas. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes, o SERIPA-7, já reuniu dados e fotos do avião depois da queda. O material será enviado a um centro de investigação em Brasília. As maiores dúvidas estão na capacidade da aeronave, que podia estar comportando uma pessoa a mais do que o permitido, e na existência ou não da caixa preta. O laudo preliminar deve ser divulgado em 30 dias. Oficialmente, de acordo com a ANAC, foram registrados em 2011 7 acidentes aéreos na região norte. Mas este número não leva em conta o acidente de ontem, nem o helicóptero da Força Aérea Brasileira, que caiu em Roraima no início de abril. A aviação na Amazônia é uma necessidade, mas a fiscalização das aeronaves de pequeno porte deixa a desejar. E acidentes como o de ontem colocam em xeque a credibilidade do setor. Mas, além disso, a aviação regional passa por vários problemas, como a falta de pistas para pousos e até voos clandestinos. Veja na reportagem de Marquilze Pereira e Márcio Souza. Desta sala são controlados todos os aviões que sobrevoam a região norte, o Mato Grosso e parte do Maranhão. A média é de 1.400 tráfegos por dia. Mas o chefe de operações do Sindacta 4 admite haver voos clandestinos. Aqueles que não passam o plano de voo e é como se não existissem. Infelizmente, existe essa situação e a gente, na verdade, busca conscientizar a todos que eles têm que passar o seu plano de voo para voar, porque é uma segurança a mais. Nós vamos ter consciência daquele voo e vamos separar aquela aeronave tanto de outras aeronaves como de obstáculos. Se nós não tivermos conhecimento de que ela está voando, aí nós não temos condições de fazer esse serviço. Os controladores do Sindacta 4 em Manaus são responsáveis por 60% do espaço aéreo brasileiro. E aqui chega o sinal de emergência quando uma aeronave se envolve em acidente, o que pode facilitar as buscas. Em janeiro do ano passado, um helicóptero caiu no interior do Amazonas. 2 pessoas morreram e os corpos não foram encontrados até hoje. Este ano, um outro helicóptero caiu próximo a Boa Vista, em Roraima. Das 5 pessoas que estavam a bordo, 2 foram encontradas com vida. O plano de voo e um transmissor de emergência ajudaram a localizar a aeronave. O tráfego de helicópteros e pequenos aviões aumentou na região. Por isso, a ANAC apertou a fiscalização no aeródromo de Manaus. No mês passado, quase 400 aeronaves decolaram daqui para o interior do Amazonas e outros estados. Todo o transporte aeromédico que é feito com aviões pequenos a pistão,
e mesmo caravan são feitos a partir do aeródromo de Flores. A maioria dos aviões voa com a ajuda de satélite. Apenas 10% dos voos são visuais. E isso exige mais de quem comanda a aeronave. Esse piloto diz que a maior dificuldade de voar na Amazônia não é falta de tecnologia, e sim carência de pistas de pouso. A aeronave vai sair com mais peso, mas sempre dentro do padrão de segurança, para que ela, caso não consiga pousar numa localidade, por mau tempo ou algo determinante do clima, ela vai ter que ir para uma outra localidade que é muito longe da original. O volume de voos na região amazônica é bem menor do que no sul e sudeste do país, por exemplo, e aqui na Amazônia a quantidade de aeroportos também é pequena. Segundo a ANAC, existem 44 aeródromos públicos aqui no Amazonas, alguns administrados pela Infraero e outros pelas prefeituras. Muitos correm risco de ser fechados, por falta de condições para pousos e decolagens. Quantos estão funcionando adequadamente? Eu acho que muito poucos, e quase que nenhum. O que nós precisamos é, de fato, ter saída e chegada nesses municípios, nos 61 municípios do estado do Amazonas. A Força Aérea Brasileira foi quem construiu a maioria das pistas no interior do Amazonas. As pistas são construídas pela Força Aérea e, num dado momento, essa pista, ela de interesse público, ela passa a ser gerenciada a parte aeroportuária pela prefeitura local. Em seguida, a Infraero assume essa infraestrutura para dar prosseguimento ao desenvolvimento dessas áreas específicas onde temos essas grandes pistas. No próximo bloco, comida japonesa em versão fast food vira febre em Manaus com as temaquerias. E os fiéis católicos relembram a paixão de Cristo durante as procissões em Manaus. Nós voltamos em instantes.